Salve, salve meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car School, eu sou Gabriel Teixeira e hoje a gente vai dar um rolê aqui no Corolla híbrido, vamos ver como ele se comporta, ver os modos de condução dele, ver como ele é na cidade, na estrada. Então pessoal, acompanhe com a gente, vamos lá! Bom pessoal, estamos começando aqui então, pisamos no freio, ligamos o carro aqui, esperamos ele ligar, as boas-vindas e tudo certinho. Colocamos no modo D, né, aqui, baixamos o freio de mão e a gente começa a andar. Bom, vamos comentar com vocês os modos de direção, explicar tudo certinho. Bom, esse carro aqui ele tem 1.440 kg, não é um carro leve, né, então talvez nem seja pela questão de ele ser um carro híbrido, mas porque também é um sedã médio, ele tem um refino muito maior, acabamento, tudo isso acaba pesando também. É interessante porque os Corollas antigos tinham um problema de reboque. Teve até um caso famoso na mídia que um cara estava transportando bicicleta e a polícia proibiu, né? Apreendeu, deu uns problemas. Atualmente o carro agora pode rebocar até 400 kg com ou sem freio. Então isso melhorou bastante para quem usava o carro para transportar alguma coisa para rebocar. O carro ficou bacana. O consumo dele, segundo o Inmetro, 16,3 km por litro na gasolina, na cidade, né, e 10,9 no etanol, ou seja, faz bem menos no etanol. Na rodovia ele já faz 14,5 na gasolina e 9,9 no etanol. Então a gente percebe a diferença aí, né? Então o carro acaba sendo bem mais consumidor de combustível do que na gasolina. O que é muito curioso é quando se compara com o Prius. O consumo urbano dele, do Corolla, é 16,3. Do Prius é quase 19 por litro. Na rodovia ele é 14,5 e o Corolla e o Prius, na verdade, é 17. Bom, mas por que tanta diferença? Provavelmente essa diferença é por carro ser flex. Como o Corolla ele é um carro que ele não é ele é flex, então ele não funciona a meio intermediário entre gasolina e o etanol. Quando você tem um carro totalmente a gasolina, com certeza a taxa de compressão é mais adequada, o carro acaba sendo bem melhor em relação a isso. Central multimídia, a gente consegue ver aqui fluxo de energia que o carro está carregando, usando o motor a combustão para carregar a bateria, mesmo ela estando quase toda completa. A gente consegue ver informações da rota, o tanto que a gente rodou, 2 minutos, 4 km por hora, e aqui a média de consumo do carro. Então vamos deixar o fluxo de energia para a gente ir vendo como ele funciona. Então esse carro aqui ele tem praticamente 3 modos de trabalho. Modo convencional, ele tem também que seria o normal, o Power e o totalmente elétrico. Totalmente elétrico, vale ressaltar que ele funciona por pouco tempo, porque a bateria descarrega, depois não tem mais como ele trabalhar elétrico. Estamos freando, então ele está regenerando a bateria. Então isso é bem bacana. O modo que nós estamos aqui atualmente é o Eco, porém vamos colocar aqui no modo normal. No modo normal, o carro acaba tendo um bom desempenho, ele tem um bom equilíbrio entre o desempenho e a questão também do consumo. Esse sistema ele fica bem intermediário. Bom, algo interessante quando a gente compara a autonomia desse carro aqui, quando ele está na gasolina, é de 701 km. O que é muito interessante, isso urbano, e na estrada é 624. Então a gente já consegue perceber que o carro é muito mais focado para a cidade que para a estrada. Já o Prius ele consegue rodar 813, ou seja, ele roda 113 km a mais na cidade. Na estrada faz 731, então um pouco mais de 100 km também de autonomia na estrada. Mas quando a gente compara o Corolla com o Prius, a gente vê que o coeficiente aerodinâmico do Corolla, o coeficiente de arrasto do Corolla é 0,28, enquanto o do Prius é 0,24. Vale lembrar que o coeficiente, apesar de parecer pouco, só 0,4, mas ele vai de 0 a 100, ele vai de 0 a 1. Quanto mais baixo, melhor o coeficiente do carro, então melhor o carro, entre aspas, consegue passar pela resistência do ar. O Corolla ele segue sendo um carro extremamente confortável na cidade, na estrada também, ele consegue absorver muito bem as irregularidades, ele transmite pouco aqui pra gente e também, além disso, ele tem um banco que é extremamente confortável. O banco te abraça bem, tem uma distância boa aqui para apoiar a parte da perna, enfim. Ele acaba sendo um carro muito bem focado para a questão aqui de conforto mesmo, é para quem preza o conforto. Algo que me incomoda um pouco, a gente percebe aqui, estamos numa subida, quando a gente acelera ele acaba acionando ali o motor a combustão, né, e ele fica vermelho. Muitas vezes você não sente quando ele está mudando do combustão para a gasolina, né, combustão na verdade para elétrico, essa mudança é muito simples, agora a gente consegue ver, o carro está usando motor a combustão para
gerar energia também como movimento. Na verdade o carro está parado, mas como ele está no modo D, então agora o carro já ficou totalmente elétrico. É como se ele estivesse mandando energia da bateria para as rodas. Vale lembrar que esse carro tem 2 motores, um para ajudar na propulsão e um para fazer o recarregamento da bateria. A gente sai aqui no modo totalmente elétrico. Quando a gente já pisa um pouquinho mais, ele já acende a combustão. Bom, se você andar com o pé bem tranquilo e a bateria tiver um bom nível de carga, até 40, 50 km por hora você consegue andar apenas no modo totalmente elétrico. Como a bateria dele é pequena, 1,3 kWh, então capacidade pouca de armazenar energia, ele não anda muitos quilômetros aí no modo elétrico. A quantidade de quilômetros vai variar muito da forma como você vai conduzir o carro. Quando você pisa um pouco mais, aqui é descida, então não vai sentir tanto, mas eu acho que o ruído invade relativamente bastante aqui a cabine. O carro acaba aumentando bastante o ruído dele. Vale lembrar que esse motor é de um ciclo Atkinson, ou seja, ele é mais focado muito mais aqui na parte de economia do que desempenho. Então mas como ele tem a parte elétrica para iniciar a saída do carro, que é quando o carro ele tem mais perdas, né? O motor a combustão ele é pior nas baixas rotações e o elétrico consegue compensar isso. E o elétrico ele é mais eficiente em baixas e o combustão em alta. Então quando chega em alta, inverte. Pessoal, a gente vai ter uma subidinha aqui que ele é mais forte, então eu vou colocar no modo Power para a gente ver como o carro se comporta. Vale lembrar que o que o modo Power faz? Ele simplesmente vai aumentar mais a rotação para você trocar a marcha. Vale lembrar que esse câmbio é um câmbio CVT, que ele simula 7 marchas. Quando a gente está falando do o outro Corolla, a combustão, ele tem um câmbio aí de 10 marchas, sendo que a primeira marcha é com esquema de engrenagem para melhorar a saída do carro. A gente percebe que o carro já sai bem mais rápido, então a gente deixar aqui retinho e a gente pisa aqui com o carro 40, carro 50, então realmente o carro vai bem tranquilo para você acelerar. O problema é que essa pista aqui, essa via, ela é muito desnivelada, então a gente não consegue acelerar muito. Mas a gente percebe que realmente no modo Power o carro fica muito mais esperto, ele responde muito mais rápido e ele também sobe mais as rotações para troca de marcha. Vale ressaltar também que ele não faz qualquer alteração no carro no quesito, por exemplo, de mudar algo na suspensão, essas coisas. Realmente é só a troca de marchas mesmo. A gente passa por valetas e vê que mesmo assim o carro acaba sendo muito confortável. Isso é bem bacana. Bom, a gente rodou boa parte no modo normal. No modo normal ele flui tranquilamente. Então a gente põe aqui no modo econômico. A gente percebe já que o carro realmente tem um delay muito maior. A resposta no pedal é muito mais lenta. O carro realmente não responde tão forte assim. Também algumas coisas, às vezes com o ar-condicionado pode ter também alguma perda. Mas entanto, na verdade, mais o desempenho do carro mesmo. Tanto que quando você pisa, às vezes você esquece no modo econômico. Você quer acelerar forte mesmo, você percebe que tem dificuldade. Vamos pegar agora um trecho de rodovia para a gente ver como o carro vai se comportar nessa questão aí da rodovia. Também algo que é interessante, a gente coloca aqui no modo D, né? O modo D é para descida, então o carro ele vai freando mais, ele é como se fosse um freio motor, que é o modo que ele está acionado agora. Nós não temos muita descida aqui. Então ele aproveita mais ainda a questão da regeneração da bateria. Para descida de serra, além disso, te dá mais segurança. Esse carro é um carro híbrido, não é totalmente elétrico, mas quando você utiliza, o interessante é você utilizar a parte da frenagem, você utilizar o motor em si, é porque você economiza aí a questão do freio. Afinal, é o motor que está fazendo essa frenagem, mas isso é muito mais perceptível no elétrico e não no híbrido. Essa bateria do híbrido aqui, ele dura, depende da forma que você dirigir, consegue rodar até 3 a 5 km. Totalmente elétrico. Vou colocar aqui no modo elétrico, né, Eco Mode. Ele me avisa que foi desativado porque o carro está com uma bateria baixa. Ele diz, né, é engraçado porque na verdade ele não está. A gente consegue ver que a bateria aqui está quase totalmente carregada. Vou tentar colocar no modo Eco novamente, talvez como eu estava acelerando ele acabou não aceitando. Agora sim, estamos aqui parado no modo D, no modo B, voltamos aqui para o modo D para vermos como o carro vai funcionar.
para ele continuar no modo totalmente elétrico. O consumo que está marcando aqui é 12,1. Vale lembrar que o carro está com etanol, ou seja, com gasolina, provavelmente seria muito mais econômico, né? Tem relatos aí de pessoas usando o carro e ele estando fazendo consumo aí de 20 km por litro, mais ou menos. Também ele não está tão econômico porque esse carro é novo, está com 219 km rodados aqui, né? Ou seja, ele realmente é um carro que ele não foi amaciado, como dizem. Então, as peças ainda não se acomodaram também, isso faz com que ele não tenha o melhor desempenho possível. Até porque, como é um carro novo, a gente não pode pisar a fundo, né? Até os primeiros 1000 km, o carro tem que ser rodado até 3.000 RPM, apesar desse carro não ter contagiros. Isso é algo que muita gente critica, mas como ele é híbrido, eles privilegiaram deixar mais um sistema que mais que está consumindo energia, economizando, do que, na verdade, colocar um contagiros nele. Pessoal, estamos aqui então no modo totalmente elétrico, né? A gente pode perceber que a bateria até que ela aguenta bastante nesse modo. A gente está usando, você está pisando aqui a 40 por hora, então o carro ainda está nesse modo totalmente elétrico, não foi acionado ainda a combustão. Se a gente chegar no 50, ele também está totalmente elétrico, mas sempre pisando pouco. Provavelmente passando dos 50 ele deve ligar a combustão. Então estamos no 50, ele ainda manteve, como a velocidade não está tão alta, a exigência não está tão grande, ele está mantendo. Mas provavelmente daqui a pouco ele já vai ligar o motor a combustão. O bacana desse carro, você não sente essa diferença. Desativou o modo elétrico, passamos aqui próximos dos 60. Então aí realmente com 50 e poucos aí ele já desaciona o modo totalmente elétrico. Esse carro é muito bacana de dirigir, diferente de um carro elétrico, que você acaba tendo diferença, você tirou o pé do acelerador e já freia automaticamente, muitos têm esse sistema. Então, o híbrido já não tem isso, como você não vai na tomada, muitas vezes você até esquece que ele é híbrido, você percebe ele simplesmente pelo consumo, que realmente é muito bom. Bom, passando aqui pelo radar, a gente consegue colocar no modo turbo, na verdade modo power, só pisar um pouco pra vocês verem, a gente acelera aqui. Ele responde bem, ele anda bem, mas não é aquela resposta absurda, né? Não se compara, por exemplo, com um carro turbo nem nada. Realmente eu acho que para quem preza pelo desempenho, 2.0 pode agradar mais, ou outros carros turbos aí, como Cruze, até o próprio Civic. Mas para quem privilegia realmente o consumo, quem quer ter um carro confortável, grande, de luxo, relativamente de luxo, pagando pouco no consumo, realmente eu acho que esse carro é super indicado. A gente pisa, ele não faz feio, aqui ele mostra subindo que ele está dando todo o privilégio para a potência em detrimento do consumo, mas também ele sobe muito giro e depois cai, que é o típico do CVT, na verdade. O CVT acaba trabalhando com rotações mais baixas, e que a gente consegue perceber pelo desenho que ele, ora, alivia um pouco o pé, já começa a trabalhar só o elétrico. Se a gente pisa um pouquinho mais, ele já põe a combustão para funcionar, né? Então, e o próprio carro gerencia isso, você não consegue dizer eu quero trabalhar só no modo a combustão. Você consegue dizer só no elétrico se ele estiver realmente com uma carga boa de bateria. Na estrada eu aconselho colocar no modo power, porque quando você precisa ultrapassar esse tipo de coisa, e se você não pisar muito, andando com ele normalmente, ele também não vai elevar muito o consumo, porque ele não vai elevar muita rotação. Então, bacana é isso, mesmo estando na estrada numa velocidade mais alta, o carro aqui ele está regenerando a bateria. Pisei um pouquinho, ele volta a acelerar, está aqui no modo convencional, acelerei um pouquinho, ele está no elétrico. Um pouquinho mais que você pisa, ele já reconhece e já muda. Se a gente colocar no modo eco aqui, para andar na estrada, né, a gente pisa, o delay do carro é muito maior. E ele também não sobe tanto assim a rotação. Aqui também é em curva, não vou conseguir acelerar muito. Mas o bacana desse carro também é a questão da estabilidade. Esse carro tem uma estabilidade muito bacana. Realmente é um carro bem estável na curva, ele gruda bem no chão. Você sente que quando ele desliza nas curvas é de forma gradual, de forma tranquila. Então vamos lá, pisei fundo, no modo eco, ele aumenta a rotação e tal, não é o mesmo desempenho do Power, mas também não é tão ruim assim não. Então se você esquecer de mudar, pisar fundo ali, ele vai te responder.
A suspensão desse carro, como a traseira ela é do sistema independente, ela te gera muito mais conforto, questões de estabilidade também. A dinâmica do carro em si é muito superior, por exemplo, do Corolla Cross. O Corolla Cross é um bom carro, sim, mas pela suspensão ela não ser independente, a questão de segurança, de conforto, você não sente tanto, porém você vai sentir mais ali, talvez, a questão da estabilidade. Também o Corolla Cross tem um centro de gravidade mais alto, que consequentemente não colabora também. Bom, pegando aqui a rodovia então, colocar de novo no modo Power, pra gente ver como ele vai se comportar aqui. O carro anda bem, a gente consegue habilitar, por exemplo, o piloto automático adaptativo aqui, e aí você consegue setar quanto que você quer de distância, 100 por hora, tá? O carro vai mantendo. Bacana também desse sistema do piloto automático adaptativo é quando, vamos supor aqui, eu estou a 90, 99, é praticamente 100, vai entrar atrás de um carro que ele está numa velocidade menor, o carro já começa automaticamente a frear, caindo a velocidade para os seus 80 km por hora. Então o piloto automático adaptativo é algo que ajuda muito na questão da segurança. Esse carro também é muito forte na segurança por questões aí dos 7 airbags que ele tem. O piloto automático adaptativo, como eu falei para vocês, mudança de faixa, quando o pessoal muda assim, dá seta, ele apita e ele também tende a voltar. Você consegue desativar essas opções. Algo que é estranho de não ter, alerta de ponto cego. O carro tem tantos recursos, mas essa questão do alerta de ponto cego o carro não tem. O pessoal estava aqui a 99 por hora, né, como eu tinha citado. Como ninguém está nessa velocidade, ele está mantendo. Quando o carro da frente vier a aumentar a velocidade, ele aumenta também. Interessante, ele também tem aquele sistema de alerta de colisão, então se você não frear, primeiro ele alerta que tem isso de colisão, e depois, se ele vê que você não freou, ele mesmo freia sozinho. O carro entrou na minha frente, automaticamente o carro acaba freando, para manter a questão da segurança, a distância, tudo certinho. Essa distância você consegue adequar também. Então isso prova que a Toyota realmente está bem preocupada com a questão da segurança. Ela investiu pesado nisso daí, os carros agora todos estão vindo com bastante tecnologia nesse ponto, o que é muito positivo. Bom, mesmo estando no modo Power, como ele está constante, o carro está trabalhando aqui no modo elétrico, agora sim ele ligou a combustão. A gente está colocando o modo totalmente elétrico, ele fala que está indisponível. Apesar da bateria estar boa parte dela completa, está indisponível provavelmente por questão da rodovia. Na rodovia você precisa de uma resposta muito rápida, então o motor a combustão mexe, ele acaba trabalhando aí, né? Então ele já fica meio que stand-by, por isso que ele não permite o modo totalmente elétrico. A direção desse carro é bem direta, é muito bacana, ele a baixa velocidade ele realmente é bem leve, e em alta velocidade ele consegue ficar uma rigidez que te dá um conforto e também mais segurança. Isso eu gostei bastante, acho que ficou bem equilibrado. Bom pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem uma dúvida, deixa aí nos comentários também, e vamos lá para a conclusão. E aí pessoal, gostaram de dar um rolê com a gente? O que vocês acharam do carro? Bacana? Bom de dirigir? A gente comentou um pouco aí dos modos de dirigir na cidade, na estrada. Diz aqui no comentário o que vocês acharam. Vocês comprariam um carro desse? Bom pessoal, obrigado por ficar com a gente aí até o final. Não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito, dar aquele joinha para ajudar a gente. Compartilhar com seus amigos, familiares nas redes sociais que nos ajudam demais. E também siga a gente no GT Car School, tanto no Instagram quanto no Facebook. Se você vai comprar um carro, você tem medo de comprar um carro usado problemático, a gente consegue te ajudar, bem como se você não sabe qual carro ideal para você, a gente consegue ver o perfil do carro que vai te atender perfeitamente. Bom pessoal, entre em contato com a gente no gtcarschool@gmail.com. Obrigado, até a próxima, valeu!